Nós veremos no vídeo de hoje de quantas formas distintas 10 pessoas podem se sentar a uma mesa circular. Você está no Café Mágica com o Professor Fernando, seja bem-vindo e fica até o final porque tem dicas no final, tá? Quem não assiste até o final acaba perdendo alguns detalhes aí. Bom vídeo pra você. Vamos entender como é que funciona a permutação circular, né? Que é quando a gente troca de lugares ali os objetos que estão em círculo. No caso, os objetos do nosso exemplo serão pessoas sentadas em cadeiras. E para não ficar tendo que desenhar cada uma das pessoas, eu coloquei letras representando as pessoas ali, do A até o J. E outra coisa que a gente vai fazer, você já vai entender, é que a gente vai ignorar o cenário que está em volta. Você só está olhando para a posição aí de uma pessoa em relação a outra, de um objeto em relação a outro. Por que a gente tem que fazer isso? Porque pensa comigo, ó, vou começar a girar essa mesa aqui, ó. A pessoa C, por exemplo, ela está próxima aqui desse lado da sala, né? Próximo dessa notinha amarela. Se eu giro aqui e a gente leva em consideração a posição que cada um está ocupando, aí você vai olhar e falar, cara, mas aí o C está em outro lugar, né? Antes ele estava aqui, perto dessa nota, e agora ele está para lá. Se você levar em consideração o cenário, isso acaba acontecendo. Agora, quando a gente não leva em consideração o cenário, você vai olhar para o lado aqui, ó. O que está do lado do C, lado direito? É a pessoa B. E quem está do lado esquerdo é a pessoa D. E quando nós giramos isso, independente para onde você vai girar, você continua tendo a pessoa D à esquerda do C e a pessoa B continua estando à direita do C. Então, para matemática, você não está pegando um círculo diferente só porque você está girando ele aqui. Você está pegando o mesmo círculo. E quantas posições diferentes aqui as pessoas podem ocupar? Elas podem ocupar até o J, do A até o J, né? Então, são 10 posições. Portanto, o C ele pode estar aqui ou ele pode ocupar essa outra mesa aqui. Vamos as pessoas trocarem, né? Não vou ficar girando essa mesa o tempo todo. Ó. Vamos supor assim, ó, a pessoa C não vai sentar nessa cadeira, vai sentar nessa, mas aí todas as outras vão sentar nessas outras cadeiras. Você já entendeu a ideia, né? Você não tem aqui um cenário diferente, você tem o mesmo cenário. A pessoa B continua à direita do C e o D continua à esquerda do C. Então, apesar das pessoas terem trocado de lugar, ó, trocou. Ele começou aqui, trocou uma vez, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e volta lá no início, 10. Tem 10 posições. Essas 10 posições contam como se fosse uma só posição. Então, o que a gente vai ter que fazer? Você vai considerar a permutação de todos esses elementos aí, né? Que nesse caso, especificamente aqui do exemplo, é 10 fatorial. E você vai corrigir essa quantidade diferente, entre aspas, aí que acontece, que na verdade é a mesma configuração. Ou seja, você vai dividir por 10. Então, assim, ó, essas 10 configurações valem como uma só, por isso que eu dividi por 10, né? 10 dividido por 10 resulta 1. É uma configuração apenas. Então, o que está acontecendo aqui? 10 fatorial, eu vou escrever como 10 vezes 9 fatorial, para a gente poder cortar esse 10 de cima com esse 10 aqui de baixo. Então, corto 10 com 10, isso resulta 9 fatorial. Quando que isso vai acontecer? Numa permutação circular de 10 elementos, tá? Mas e se fosse uma quantidade maior de cadeiras, qualquer aí, né? Só para deixar genérico a coisa toda. Você teria o seguinte acontecendo, ó. Permutação circular de N elementos. E você tendo N elementos e N lugares, o que aconteceria? Permutação daria N fatorial. E para corrigir, você dividiria por essa quantidade de lugares. No caso, nós dividimos por 10 porque tem 10 lugares. Agora, se houvessem N lugares, você dividiria por N, né? Se fossem 100 lugares, você dividiria por 100. Se fosse 1000, dividiria por 1000 e assim por diante. Então, por esse motivo que eu expliquei, é que a permutação circular se dá por essa formulazinha aqui, tá? Sendo N a quantidade de lugares ocupados quando a gente tem uma situação dessa aí, de círculo. Então, isso responde a seguinte pergunta, esse nosso exemplo aqui, ó. De quantas formas 10 pessoas podem se sentar numa mesa circular? Elas podem se sentar de 9 fatorial formas distintas. Isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar 9 vezes 8 vezes 7 e assim por diante, até a gente chegar no 1. Só para a gente finalizar esse cálculo aqui, dá 362.880 formas diferentes dessas pessoas se sentarem, beleza? Por isso que a fórmula funciona desse jeito aqui. E só para dar um exemplo de configuração diferente, né? Porque eu fiquei falando, por que a fórmula é desse jeito? É porque a configuração é igual e tudo mais. Quando que seria uma configuração diferente? Pega essa situação do C que eu falei, ó. Eu estava olhando aqui, pro lado direito sempre tinha o B e pro lado esquerdo sempre tinha o D. Se eu troco isso, por exemplo, se eu pego o D, por exemplo, e jogo para cá, ó, coloco o E aqui e coloco o D aqui. Mudei, é uma configuração diferente, ó. Se eu olhar em relação ao C, esse daqui está do lado direito
e agora é outra letra que está aqui do lado esquerdo do C. Então, nós temos uma configuração distinta. Eu estou mostrando um exemplo só aqui, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, é só deixar nos comentários, porque é muito difícil falar de todos os exemplos. 362.880 formas diferentes. Então, é muita configuração. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um forte abraço e até a próxima. Falou!